Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você vai estar assistindo a essa reflexão diária, uma reflexão bíblica do coração de Deus para o nosso coração. Hoje estaremos falando sobre a unidade dos irmãos, baseado no Salmo 133. E este Salmo 133, quando o rei Davi escreveu, ele usou a sua maneira de falar para enfatizar cada vez mais a solidariedade familiar. Basta dizer que naquela época as famílias moravam juntos, numa mesma propriedade, e ali então, mas sempre festeiros como são os judeus. E eles faziam aquelas festas e cada vez mais aquela alegria, e é isso que vem da tônica para este Salmo 133, que ele começa no seu primeiro versículo dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável esta confraternização, essa solidariedade familiar, esta junção daqueles que são os irmãos. E nós podemos ver também na sequência do que ele fala, que exatamente naquelas festas a alegria era uma constante. Não tinha festa para começar e acabar com briga. Eram festas de solidariedade e de irmandade. Os versos 2 e 3 vem falar sobre aquela forma de Davi colocar na sua poesia, que foi justamente falando sobre como óleo precioso e como orvalho. O salmista emprega essas duas comparações para ilustrar o princípio incorporado em sua premissa básica, tal como o óleo da unção sobre a cabeça do sacerdote simbolizava sua consagração. Assim, o espírito do amor fraternal permeava a nação e simbolizava sua consagração. Tal como o orvalho sobre a vegetação simbolizava fertilidade e crescimento, o senso da verdadeira fraternidade reavivava e despertava a devoção como nação como um todo. Para concluir, nós temos que pensar um pouquinho. O tempo de hoje no qual nós vivemos tem alguma coisa a ver com aquele tempo do rei Davi? É claro que não. Nós vemos muitas festas feitas até dentro de próprias famílias, fechadas entre famílias e com finais difíceis de se entender. Brigas e por aí afora, que às vezes até homicídios. Mas acontece exatamente o seguinte: Jesus veio para nos unir. Basta dizer que o seguinte, que ele aceitou o propósito, a proposta de vir ao mundo, viver junto conosco para pagar a nossa dívida. E ao pagar a dívida na cruz, ele nos trouxe para um lugar de filhos de Deus, co-herdeiros com ele. E isso nos leva a pensar um pouco: vamos viver mais unidos, nossos irmãos. E eu falo aqui, irmãos em Cristo, procuremos esta fraternidade, esta solidariedade entre nós. Porque, veja bem, ao final o salmista termina com algo muito gratificante depois de ele começar e explicar o que ele queria passar para nós. Ele diz que o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, ou seja, a bênção da vida eterna. Vamos viver em comunhão uns com os outros. A Igreja de Cristo necessita viver unida
E não tem coisa melhor para o crente esta união. E devemos viver, porque somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso Espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos o Senhor. Somos um pelos laços do amor. Pelos laços do amor mostremos para este mundo que somos um. E os laços do amor trazido por Jesus Cristo, que nos abraçou para nos levar a uma vida eterna. Que Deus nos abençoe e até amanhã.